Vamos estar fazendo uma hora um livro da Bíblia, outra hora uma doutrina da Bíblia, tá bom? Então vamos, o pessoal já está chegando aí, meu pai também já entrou, né? Então vamos orar para a gente poder passar já para o estudo, para a gente não perder tempo. Então feche os teus olhos aí e vamos orar a Deus, tá? Oremos. Nosso Pai de amor, nós agradecemos esse tempo que o Senhor tem mostrado a tua fidelidade e tem cuidado de cada um de nós, demonstrando quanto o Senhor nos ama e o quanto a sua graça é generosa para conosco, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem nos livrado desse mundo mal, dos perigos desse mundo mal, tem nos livrado das mãos do inimigo, tem, ó Deus, cuidado de nós e da nossa família. Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, porque nós queremos aprender da Tua palavra, queremos ser edificados por ela, pedimos que o Senhor nos abençoe e que a gente seja mais uma vez edificado, transformado, abençoado pelo estudo da Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês do nosso estudo. Aqui, deixa eu só colocar aqui a minha carinha. Muito bem. Deixa só eu abrir aqui o slide para mim poder ir acompanhando. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, a faca de poda, né? Que é baseado sobre a palavra de Deus. Mas antes de entrar no texto bíblico que vai servir de base para a gente nessa noite, queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que muitas vezes costuma ser desconcertante, né? Você não tem que responder para mim, você vai responder só para você mesmo, tá? Não precisa responder para ninguém. A pergunta é: quanto fruto você está produzindo na sua vida cristã? Quanto fruto você está produzindo na sua vida cristã? Então, hoje o nosso estudo pretende responder o que é o fruto cristão e como nós podemos produzir o fruto cristão e o que acontece quando nós não produzimos o fruto cristão. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que um cristão produz fruto no seu dia a dia e qual é o papel da palavra de Deus nisso tudo. A passagem bíblica clássica sobre produzir fruto é João capítulo 15. Se você tiver com a sua Bíblia, queria que você abrisse já em João capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. Então, João 15, os versos 1 ao versículo 8, vai ser a base do nosso estudo nessa noite, tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí. Só para os irmãos entenderem qual é o contexto, Jesus e os seus discípulos se encontram no cenáculo na véspera da sua morte. E quando eles estão prestes a sair do cenáculo, ali o lugar onde eles fizeram a última ceia, quando eles estão prestes a sair dali, o Senhor Jesus se volta para eles e diz assim, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido.
Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, esse é o texto base que nós vamos estudar nessa noite. E nós temos aqui, nesse texto que nós lemos, uma das analogias mais significativas e uma das passagens mais ricas do Novo Testamento sobre como nós devemos viver a nossa vida cristã, né? Como deve ser pautada a nossa vida a partir daquele momento que nós passamos a seguir a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos explicar o que Jesus quer dizer aqui. Então ele vai dizer que ele é a videira, o seu pai é o agricultor, os discípulos são os ramos. Jesus está fazendo referência aos 11 discípulos que ainda estão com ele durante a sua preparação para ir ao jardim do Getsêmani. Se você se lembra da história, logo depois da ceia, Judas vai embora e só fica os 11, e os 11 vão sair desse cenáculo, dessa casa onde eles fazem a ceia, e eles vão se dirigir direto lá para o jardim do Getsêmani. Então, esses 11 discípulos são os ramos que permanecem com ele até o fim. Então, Jesus está usando tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento e está usando essa analogia dos ramos para explicar a palavra de Deus para os seus discípulos. Então, esses 11 discípulos, esses 11 apóstolos, que estão com Jesus ali, que vão com Jesus até o jardim, são esses ramos que permanecem com ele até o fim. Os ramos que não produzem fruto e que são podados são representados por Judas, que se afastou para completar o seu ato de traição, contando aos líderes judeus aonde eles poderiam encontrar e prender Jesus naquela noite. Se você se lembra, quando eles estão lá no jardim de Getsêmani, Judas vem trazendo os soldados e os líderes religiosos para prender Jesus. Tá? Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando essa ilustração da videira por, no mínimo, 3 razões diferentes. Eu vou destacar essas 3 razões. Em primeiro lugar, os seus discípulos reconhecerão a analogia imediatamente, porque Israel é chamada várias vezes de vinha, de videira no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías, ele fala assim: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Então, aqui o profeta se referindo a Israel, ao povo de Deus, como vinha do Senhor. Né? Então, no Antigo Testamento, isso acontece. Um outro exemplo disso, Deus falando através de Jeremias, fala assim: eu plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Então, novamente, se reportando a Israel, Deus chama o seu povo, a sua nação, aqueles que dizem que ele é o seu Deus, o seu Senhor, de videira seleta. Tá? Então, quando Jesus usa essa analogia, eles imediatamente entendem sobre o que Jesus está tratando. Ok? O segundo motivo por que Jesus vai fazer uso dessa analogia é que vinhas ou videiras podiam ser encontradas em toda a Palestina, em todo lugar. Na verdade, alguns estudiosos acreditam que Jesus, a hora que estava saindo do cenáculo, saindo dessa casa, ele parou na porta para se referir a uma vinha que crescia logo ali à sua frente. E aí Jesus, então, para ensinar os seus discípulos, olha para a vinha, aponta para a vinha e passa a ensinar os seus discípulos. Então, quando ele falou sobre os procedimentos da poda, ele estava descrevendo exatamente o que os agricultores faziam para se produzir uma boa colheita de uvas. As videiras jovens, elas eram podadas severamente durante os 3 primeiros anos e só depois do 3º ano é que elas podiam produzir o seu fruto, é que eles podiam dar uvas. Videiras maduras eram podadas a cada dezembro ou janeiro, todo ano, né? Então, quando elas são novas, elas são podadas de maneira a não dar o fruto mesmo. Então, quase que não se deixa ela crescer, ela vai tomando, os seus ramos vão ficando um pouquinho mais grossos, mas ela é constantemente podada
a intenção não é tirar fruto naqueles 3 primeiros anos. E depois do 3º ano, quando ela começa a produzir fruto, ela é podada todo ano para que produza mais frutos. Então, os ramos que não produziam fruto, eles são cortados sem misericórdia para preservar a força da planta, né? E como Jesus ressalta em sua analogia, a madeira dos ramos que é cortado não servia para nada além de ser jogado na fogueira, além de ser queimada. Tá? Em terceiro lugar, a videira e seus ramos ilustram o tipo de relacionamento que precisa existir entre Jesus e qualquer pessoa que queira ser seu discípulo. Então, Jesus usa também essa analogia para falar sobre os seus discípulos, sobre aqueles que querem ser seus discípulos. Apesar de Jesus ter se dirigido ao seu círculo íntimo dos 11 discípulos, essa analogia, na verdade, vale para todos os cristãos, para cada um de nós. Jesus está dizendo que nós temos uma escolha. Nós podemos escolher ser ramos verdadeiros que realmente permanecem com Jesus e produzem fruto, ou nós podemos escolher ser ramos falsos e improdutivos que parecem permanecer à videira, mas na verdade são inúteis. Elas estão lá na videira de maneira inútil, seus ramos estão secos, eles não servem para nada. Como Judas, eles morrem e não produzem qualquer fruto. E como Judas, o seu destino final é a destruição. Então é muito importante observar que Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Então no texto que nós lemos, João capítulo 15, ele afirma, eu sou a videira verdadeira. Então no Antigo Testamento, Israel era muitas vezes chamado de videira plantada, de videira cultivada, de videira que era podada por Deus. Mas Israel, em determinado momento, se tornou improdutivo, parou de produzir frutos. Se você se lembra, quando Deus chama Abraão e fala que vai fazer dele uma grande nação, ou seja, não existe Israel ainda, Deus está falando que vai fazer isso através de Abraão. Deus fala que iria abençoar Abraão para que através de Abraão ou através da sua descendência, todas as nações da terra fossem abençoadas. Mas isso não aconteceu com Israel. Israel se tornou improdutivo, Israel se fechou para si próprio. Se você se lembra, ele tinha problema com os samaritanos, tinha problema com os gentios. Israel deixou de abençoar aqueles que não pertenciam ao seu povo, deixou de cumprir a missão que era dada para ele, se voltou para si próprio, ficou orgulhoso, né? Então, ao fazer uso do símbolo da videira, normalmente, quando fala que Israel é a videira, os autores do Antigo Testamento sempre se referem à ideia de degeneração, de algo que perdeu o seu propósito, de algo que não está mais produzindo o seu fruto. Vou dar um exemplo disso, citando aqui Oséias capítulo 10. Diz assim, Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava nas colunas sagradas. Ou seja, quanto mais Deus abençoava Israel, para que Israel fosse uma bênção para todas as nações, para que Israel compartilhasse dessas bênçãos com as nações, com os outros povos, para que os outros povos olhassem para Israel e vissem que tinha um Deus que se preocupava com aquela nação, que estava falando aquela nação, que estava guiando aquela nação. Quanto mais Deus abençoava, mais ela se voltava para os ídolos, mais ela construía altares para os seus ídolos, mais ela enfeitava as colunas sagradas dos outros deuses. Então ela deixou de ser essa videira viçosa, ela deixou de ser uma videira produtiva. Tá? Então agora, com o fim da ordem do Antigo Testamento e com a instalação da nova aliança na última ceia, Jesus vai afirmar claramente que ele é a videira verdadeira, né? Ele é a videira verdadeira. Os filhos de Deus precisam agora estar vinculados a ele,
para que qualquer pessoa possa conhecer a vida e produzir fruto, ela precisa estar ligada, ela precisa estar unida, ela precisa estar entrelaçada com a videira, ela precisa estar unida a Jesus Cristo. Usando essa ideia de videira, para a gente entender um pouquinho, a tarefa do agricultor ela é crucial para a gente entender a analogia da videira e dos ramos. Porque o agricultor, Jesus vai dizer aqui na sua metáfora, na sua analogia, que o agricultor é o pai, que tem dois ministérios em relação aos ramos da videira, em relação àqueles que confessam-se seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, todo vinicultor, todo aquele que cuida das vinhas, da videira, tem duas tarefas. A primeira é cortar os ramos que não produzem fruto e a segunda é podar os ramos férteis para ajudá-los a produzir mais fruto. Então, o agricultor, aquele que cuida da vinha, da videira, ele tem duas tarefas principais. Primeiro é cortar os ramos que não produzem fruto, aqueles ramos que só estão ocupando espaço, que estão atrapalhando o crescimento da videira, que estão ali já com seus ramos secos, improdutivos, que não servem para nada. Então o agricultor vai lá e corta esses ramos. E a segunda coisa que ele faz é podar os ramos férteis da videira para ajudá-la a produzir ainda mais fruto. Quando nós aplicamos a imagem dessa obra do agricultor, a obra do pai, nós vemos que existem dois tipos de ramos. Aqueles que se alegam ser seguidores de Jesus Cristo, mas não são cristãos verdadeiros. Eles muitas vezes estão dentro da igreja, mas não são cristãos verdadeiros. E aqueles que creem de forma autêntica, que são de fato verdadeiros seguidores de Jesus e que por isso produzem fruto na sua vida. A vida deles é uma videira viçosa. O destino dos ramos inférteis nos servem como advertência. Aqueles que são ramos de Judas, aqueles que não creem, aqueles que não permanecem com Cristo até o final, eles hão de ser lançados no fogo eterno. Não é uma questão de que eles vão perder a salvação. A questão é que eles nunca estiveram salvos, né? Mais cedo ou mais tarde, eles revelam a sua verdadeira natureza e demonstram que eles são ramos improdutivos, que eles estão ali à toa, que eles estão ali apenas atrapalhando, e o fim deles será a destruição. Cristãos verdadeiros, ao contrário disso, sempre estão produzindo fruto, sempre, em todos os momentos, em qualquer circunstância. A ausência de qualquer tipo de fruto é um indicativo de que essa pessoa não é um cristão verdadeiro. Ela se converteu a uma religião, a um grupo de pessoas. Ela passou a seguir um clube e não necessariamente a Jesus Cristo. Ela não se rendeu completamente a Jesus Cristo. Por isso não há qualquer possibilidade dela possuir ou dela produzir algum tipo de fruto. A essência da vida cristã é, de alguma forma, ou é ser, de alguma forma, produtivo. Essa é a essência de ser cristão. Nós produzimos o fruto cristão, né? Por exemplo, veja para você o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, né? Então, essa é a essência de ser cristão. Nós praticamos as boas obras. Nós produzimos frutos a algo que sai de nós como resultado de nós estarmos ligados à videira que é Jesus Cristo. E a obra do Pai em relação a esses ramos produtivos é que ele vai podar cuidadosamente a vida dos cristãos, ele vai podar retirando pecados, ele vai podar retirando impedimentos, ele vai podar tirando maus hábitos, a fim de ajudá-lo a alcançar a sua capacidade produtiva máxima. É isso que Deus está fazendo com os verdadeiros cristãos.
eles já produzem frutos, alguns mais, outros menos, mas estão sempre produzindo frutos. E a obra do agricultor sobre a nossa vida é ir nos podando para que a gente possa produzir cada vez mais frutos, para que a gente possa alcançar a nossa produção máxima. E uma das maneiras mais eficazes com que o nosso Pai poda a nossa vida é por meio da dor e do sofrimento. É a maneira como muitas vezes Deus vai cortando os ramos improdutivos, é a maneira como Deus vai trabalhando algumas coisas na nossa vida para nos fazer dar mais fruto. Isso não significa que todo cristão doente, que todo cristão sofrendo, esteja naquele momento sendo podado. Que Deus esteja trabalhando na vida dele de maneira a ele produzir mais fruto. Mas em muitos casos, o nosso Pai permite que provações e dificuldades elas purifiquem as nossas vidas em determinadas áreas. Infelizmente, a poda precisa ser feita com uma tesoura de poda. E tal procedimento, usar essa tesoura, costuma ser drástico. Ela, de fato, vai cortando os ramos. Ela, para quem está de fora, para quem não entende o que está acontecendo, acha que está machucando a árvore, está machucando a videira. Mas não, né? Está preparando essa videira para que ela possa dar mais frutos. Há muitos momentos na nossa vida em que nós nos perguntamos se Deus sabe o que está fazendo, né? Tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, uma atrás da outra. Às vezes a gente acha que não vai dar conta, então a gente pergunta, será que Deus sabe o que está fazendo? Ou se isso é uma poda, será que Deus não vai acabar matando essa árvore? Não vai acabar destruindo a nossa vida? Porque dói tanto que às vezes a gente não consegue suportar direito a dor. E por que Deus parece estar nos podando tanto, enquanto outros cristãos parecem não precisar ser podados? Porque algumas pessoas passam tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, que parece ser a poda de Deus sobre a vida delas, e outras pessoas passam tão poucas dificuldades. Por que isso? A resposta mais correta ou mais sincera é nós não sabemos. Nós não sabemos porque isso acontece com algumas pessoas muitas vezes e com outras pessoas poucas vezes. Porque isso acontece de maneira rigorosa com alguns crentes e quase não acontece com outras crentes. Nós não sabemos. O que nos resta fazer é confiar que o Pai sabe o que está fazendo. É a gente confiar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe até onde pode ir, Ele sabe o resultado de tudo isso, né? Então, as valiosas lições que Ele nos dá por meio do sofrimento, da provação, das dificuldades, elas muitas vezes despertam as nossas consciências para mudanças que são necessárias acontecer na nossa vida, para aquilo que nós precisamos acrescentar à nossa vida, talvez alguns hábitos que nós não temos e que precisamos ter na nossa vida, ou alguns hábitos que nós precisamos remover das nossas vidas, alguns comportamentos que a gente precisa tirar das nossas vidas. Então, o nosso Pai do céu, ele executa a poda de muitas maneiras diferentes. Pode ser qualquer coisa, desde uma doença até uma dificuldade assim enfrentada como a perda de um emprego. Pode ser a morte de uma pessoa querida, a poda pode acontecer por meio de uma frustração, de uma decepção, de uma pressão, de um estresse. Deus usa todo tipo de problema como instrumento para retirar os brotos indesejados, para tirar os ramos que não prestam e as outras coisas que se infiltram na nossa vida e sugam a nossa energia e nos impedem de produzir fruto. Elas são um embaraço para a gente. E Deus usa essas situações, essas circunstâncias para trabalhar em nós. Deus não executa a poda com prazer ou desejo de vingança. Ele não é o grande destruidor celestial que nos ameaça com a sua espada gigante, bradando assim: produza mais fruto, caso contrário eu vou te cortar. Não, não. Deus está do nosso lado, podando cuidadosamente cada um de nós nos lugares certos para permitir que nós venhamos produzir mais frutos. É isso que Deus está fazendo. Ele é um agricultor hábil
que sabe o que está fazendo. Ele não tem a intenção de acabar com aquela árvore, de acabar com aquela planta. A sua intenção é reanimar aquela planta, é fortalecer aquela árvore para que ela possa dar muito mais frutos, para que a gente possa produzir mais frutos. Então a tesoura de poda pode doer de vez em quando, mas vale a pena. Faz parte do processo. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção, que tem a ver com esse tema que a gente tem estudado aí nas últimas semanas, você sabe qual é o instrumento de poda do Pai? Qual é essa tesoura que Deus usa para cortar os ramos? Você sabe qual é? Eu falei que Deus usa o sofrimento, as lutas, as decepções, mas será que é essa a tesoura? É o sofrimento a tesoura? É uma dificuldade? É uma frustração? Não, não é nada disso. E olha o que o texto que nós começamos lendo diz. João 15,3 fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Pela palavra que lhes tenho falado. Então Jesus se voltando para os seus discípulos, para os 11, não para Judas, apenas para os 11, dizendo: vocês já estão limpos. Vocês já foram podados, vocês já foram preparados, vocês a partir de agora vão começar a produzir muitos frutos. E como que Jesus fez isso? Pela palavra. É o que a gente tem falado aqui nas últimas semanas, a importância que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Então, nesse verso, Jesus está se referindo a dois tipos de purificação dos seus discípulos. Em primeiro lugar, a salvação inicial ocorre quando eles ouvem a palavra. Então, quando a gente ouviu a palavra pela primeira vez, entendemos a palavra, nos submetemos à palavra de salvação, naquele momento nós fomos salvos. Mas, em segundo lugar, a nossa purificação contínua ocorre também por meio da palavra. Então, a palavra não é algo que a gente precisa só no momento da nossa conversão. A palavra de Deus é algo que a gente precisa diariamente na nossa vida. Porque Deus nos purifica, Deus vai cortando os ramos que não prestam, Deus vai podando a gente para que a gente possa dar fruto, e Ele faz isso por intermédio da palavra. É por isso que as suas palavras seguintes, nos versículos seguintes, são essas. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, agora vocês sabem como permanecemos em Cristo e fazemos com que Ele permaneça em nós? Sabemos isso? Permanecendo na palavra. Como que eu mantenho comunhão com Jesus? Como que eu permaneço em Jesus? Por intermédio da palavra. A palavra que faz essa ligação nossa com Jesus. Se é a palavra que fala a respeito da vida de Jesus, da obra de Jesus, da presença de Jesus, do Espírito Santo, de quem Deus é, tudo aquilo que, o meio que nós precisamos fazer para nos relacionarmos com Deus ou com Jesus é sempre por intermédio da palavra. Não há substitutos, não há truques, não há atalhos para nada disso. O instrumento pelo qual Deus nos poda é a sua palavra e, como eu já falei anteriormente, Ele parece usá-la muitas vezes durante dificuldades, durante angústias, durante reviravoltas de algum tipo na nossa vida. Então, a purificação, ela não é feita através do sofrimento. A santificação não é feita através do sofrimento. O sofrimento é o contexto. O sofrimento é o ambiente em que a palavra promove a purificação. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, Deus usa essas circunstâncias, Deus usa esses momentos de luta, de tentação, de provação, e Ele então inclui a palavra de Deus para que a palavra possa fazer a poda, para que a palavra possa nos santificar, para que a palavra possa nos transformar. Né? Não sei se com você é assim, acredito que com todo mundo é assim. Quando a gente se torna muito mais sensível à palavra de Deus nos tempos de dificuldade. A gente busca Deus através da sua palavra, através da oração,
nos momentos de luta, né? Algumas vezes, quando nós enfrentamos a gente enfrenta determinada necessidade ou problema, nessas horas que alguns versículos saltam aos nossos olhos e que encontram espaço no nosso coração. E o que é isso? É o Espírito de Deus nessa hora, aplicando a palavra de Deus à nossa vida. É o Espírito usando a palavra para fazer a poda no nosso coração. Então, se os sofrimentos, as lutas, os problemas não nos levarem para a palavra, não nos levarem a abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, falar com Deus, se nós não deixarmos a palavra fazer a sua obra de nos podar, de nos transformar, todo o sofrimento que passamos foi desperdiçado. Ele não serviu para nada. Nós não aproveitamos o sofrimento. Porque se o sofrimento tem esse poder de ser o contexto onde Deus usa a palavra para nos podar, então quando a gente luta, quando a gente tem problemas, quando a gente passa dificuldades, nós temos que buscar a palavra. Nós temos que buscar a palavra nesses contextos para que Deus possa fazer a obra dele na nossa vida. Então, aplicando isso para os nossos dias, se esta quarentena não te levar para a palavra, onde ela pode nos limpar e purificar, você vai sair desse tempo de isolamento social, você vai sair desse momento onde você não pode estar junto dos seus parentes, não pode fazer uma festa, não pode comemorar um aniversário com toda a família reunida. Você vai sair desse momento a mesma pessoa, com os mesmos pecados, os mesmos vícios e a mesma falta de frutos. Então percebe como que Deus age na nossa vida? Talvez Ele esteja usando toda essa situação que a gente está passando para nos podar, para trabalhar, para que quando a gente voltar para o relacionamento social, a gente possa mostrar frutos, a gente possa produzir frutos. Talvez toda essa situação é Deus trabalhando a sua igreja, é Deus cortando os ramos daqueles que não são discípulos e que precisam ser cortados porque eles estão atrapalhando o desenvolvimento da igreja, estão atrapalhando a nossa vida, estão impedindo que a gente produza frutos. Então Deus está fazendo isso durante esse tempo, para que a hora que essa luta, esse problema, essa tribulação passar, os frutos possam aparecer e possam aparecer em abundância. É isso que o Senhor está fazendo. Com tanta poda e purificação acontecendo, faz sentido ter certeza quanto ao tipo de fruto que nós devemos produzir. Uma coisa é fundamental. Para a pessoa que crê em Cristo, produzir fruto não é uma opção, é uma exigência. Então, aquele que anda com Jesus Cristo tem que produzir fruto. Não é se ele quiser produzir fruto. Ele tem que produzir fruto. O Antigo Testamento fala sobre isso pelo menos 70 vezes. Paulo fala sobre isso de alguma forma em todas as suas cartas. Mas eu queria falar aqui sobre qual é o tipo de fruto que Paulo e os autores da Bíblia descrevem. O que é produzir fruto? Ou que tipo de fruto? Ou que tipo de obra? Ou que tipo de resultado a minha vida produz que pode ser chamado de fruto? Do fruto que Deus espera ver na minha vida. Primeiro eu queria destacar 3 coisas que o fruto cristão não é. Tá? Então, 3 coisas que não é o fruto cristão, que na verdade são sabe aquelas frutas de plástico? Parece verdadeiro, mas não é, né? Já pegou? Você foi com ímpeto para pegar aquela maçã vermelhinha, bonitinha, e a hora que você pôs, você viu que era de plástico? Então tem algumas pessoas que são assim. Elas parecem discípulas de Jesus, mas elas são de plástico. O fruto que elas produzem são frutos de plástico, não servem para mais nada. Tá? Então, o que é um fruto que parece ser fruto cristão, mas não é? Ou para a gente distinguir o que é e o que não é. Então, primeiro, o que não é? Fruto cristão não é sucesso. Tá? Não é sucesso. Em nenhum lugar da Bíblia, fruto é sinônimo de sucesso. Todos nós temos a tendência de pensar que se algum evento grandioso
ou se muitas pessoas apareceram, ou se a igreja está lotada, isso significa estar produzindo fruto. Né? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Um empreendimento bem-sucedido pode ser simplesmente o desempenho da carne, o desempenho do esforço humano, sem ser um fruto espiritual verdadeiro. Nós, como igrejas, podemos fazer um grande evento, né? Chamar um cantor famoso e podemos lotar a igreja. Não necessariamente a gente está produzindo fruto. A gente trouxe lá um monte de pessoas que gostam do cantor. A gente trouxe um monte de pessoas que aceitaram o nosso convite. Nós trouxemos um monte de pessoas que se fizeram presentes naquela reunião, naquele culto. Mas não necessariamente a gente produziu fruto. Por outro lado, a gente pode ver um missionário que trabalhou durante 30 anos em alguma selva ou às margens de um rio remoto ou no meio do deserto e só tenha conseguido durante esses 30 anos converter 3 pessoas. 3 pessoas. Pode ser absolutamente possível que a sua obra tenha produzido fruto real, a despeito da aparente falta de sucesso dele. Então, os frutos não são medidos por Deus da mesma maneira como nós medimos. Nós medimos quantidade, nós medimos aquelas coisas vigorosas, aquelas coisas que chamam a atenção, aquilo que todo mundo vê, e Deus consegue medir aquilo que ninguém está vendo. Então, o verdadeiro fruto pode ser ou não está relacionado necessariamente com sucesso, tá? Fruto não é sucesso. Segunda coisa, fruto não é sensacionalismo. Nós também tendemos a nos impressionar com o chamativo, com o espetacular, com o excessivamente zeloso, mas pode não ser, né? Pode não ser. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que os fariseus eram aqueles que eram tidos como homens de virtude, né? Exemplos a serem seguidos. E Jesus fala, não é nada disso. Naquela oração lá que Jesus usa como exemplo para os seus discípulos, onde sobe um fariseu e um pecador, né? Jesus fala, o pecador desceu justificado, não o fariseu. Né? Então, não é aquilo que aparece, não é aquilo que está aparente. Fruto talvez não esteja tão aparente. Em terceiro lugar, fruto não é simulação. Muitos cristãos caem numa armadilha quando tentam imitar os atos ou o estilo de outro cristão que aparentemente está produzindo fruto no seu ministério. Mas a verdade é que cada cristão deve produzir o seu próprio fruto. Cada cristão é único e único é também o fruto que ele deve produzir. Quando cristãos tentam de alguma maneira simular ou imitar o fruto de uma outra pessoa, eles violam o princípio fundamental de permanecerem em Cristo. Em vez de viverem em Cristo e de permitir que Cristo viva neles e produza fruto por meio deles, eles estão prendendo frutos artificiais nos seus ramos. Eles estão pegando frutos do outro, né? Eles estão copiando os outros para dizer que eles também produzem fruto. Então aquelas frutas podem ser lindas, mas não tem sabor. São frutas artificiais, porque não é fruto deles, é fruto de outro. Né? Então, agora pensando um pouquinho sobre o verdadeiro fruto, as escrituras descrevem para a gente o fruto espiritual genuíno, aquele que vem de Deus, de várias formas. Por exemplo, em primeiro lugar, fruto é caráter semelhante a Cristo. Quando a nossa vida produz coisas, produz frutos iguais à vida de Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para a gente e vê o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas preferências, iguais às de Jesus Cristo, ou seguindo o modelo de Jesus Cristo. Paulo sintetizou isso em uma única sentença, em Gálatas 5, 22 e 23, quando ele fala, mas o fruto do Espírito, né? O Espírito que está em nós, ele produz fruto. É disso que a gente está falando. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o que é o fruto que nós estamos falando? Por que Deus está podando a nossa vida nos momentos de dificuldade, está cortando alguns ramos para que a gente possa produzir mais fruto? Que fruto é esse? Essas características. Para a gente ser uma pessoa mais alegre, mais amável, viver em paz conosco mesmo, em paz com Deus, em paz com o próximo, para que a gente seja mais paciente, a amabilidade seja mais presente na nossa vida, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é fruto, né? Quando essas características estão evidentes em nós, nós estamos produzindo fruto, o fruto que Deus espera que a gente produza. Então essa lista, ela descreve os traços do caráter de Jesus Cristo. Você olha para cada uma dessas qualidades e você lê nos evangelhos, são qualidades de Jesus Cristo, né? Então nós devemos reproduzir a vida de Jesus Cristo na nossa vida. E nós fazemos isso enquanto nós permanecermos na vinha, enquanto a gente estiver ligado à videira. É assim que a gente produz essas características. Essas características, elas não nascem de nós mesmos, elas são reflexos de nós, os ramos, estarmos ligados à videira. Quando nós estamos ligados à videira, são essas características que nós produzimos. Se nós estamos produzindo o contrário dessas coisas, significa que nós não estamos ligados à videira. Estão entendendo? Olha o que ele diz, Jesus diz no versículo 5 do texto que nós estamos usando como base. Ele fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se a gente estiver ligado a Jesus Cristo, nós vamos dar muito fruto. Por quê? Ele fala: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem produzir esses frutos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aquelas características, né, de Gálatas 5, 22 e 23, é o fruto do Espírito. Não é algo que nasce de nós mesmos. Ela é resultado da gente estar ligado a Jesus Cristo. Então, para ressaltar a necessidade absoluta de estar em Cristo, Jesus vai repetir a advertência sombria feita anteriormente. No versículo 6, ele vai dizer assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, se a gente quiser produzir o fruto do Espírito ou qualquer outro tipo de fruto cristão, a gente precisa entender uma coisa: o caminho para o fruto passa por Jesus Cristo. O caminho para o fruto passa por estar ligado a Jesus Cristo. Então, uma das tarefas mais frustrantes do mundo é tentar produzir o fruto do Espírito por conta própria. Então, essas características aqui de Gálatas 5 é impossível de ser reproduzida pelas pessoas que não têm o Espírito. As pessoas podem maquiar, elas podem oferecer um fruto de plástico, que parece ser o verdadeiro, mas quando a gente se aproxima um pouquinho mais delas, quando a gente começa a conhecê-las um pouquinho melhor, você percebe que elas não são tão amáveis assim. Elas não são tão bondosas assim. Elas não são tão temperadas assim. São frutos de plástico. Elas maqueiam. Tá? Por quê? Porque só é possível produzir o fruto do Espírito se a gente estiver ligado a Jesus Cristo. Nós olhamos para a nossa vida e podemos constatar, está faltando mais amor da minha parte. Nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, está faltando mais paciência da minha parte. E assim a gente vai se esforçar para produzir mais amor, para produzir mais paciência, mas não é assim que funciona. Ou vemos que nós precisamos de um pouco mais de paz, e aí então nós trabalhamos duro para produzir mais paz, mas não é assim que funciona. Jesus não nos instrui a ir e produzir mais fruto, a ir e produzir mais amor, mais paz, mais temperança. Não. Ele diz simplesmente: permaneçam comigo. Fiquem em mim
permaneçam em mim e o fruto aparecerá automaticamente. É essa a chave aqui da lição para a gente. Nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. E o fruto vai ser a consequência. Então, o fruto é a consequência da gente estar ligado na videira. Então, no meio das provações, das lutas, eu estou estudando a palavra, eu estou lendo a palavra, Deus está me podando, eu estou ligado à videira, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo as disciplinas espirituais, meditando na palavra, eu estou fazendo tudo aquilo que Deus espera de mim, eu estou permanecendo nele. O resultado de tudo isso é que eu vou produzir fruto. Eu não vou dizer, eu preciso amar mais, eu simplesmente vou amar mais. Eu não vou dizer, eu preciso ser mais paciente, deixa eu começar a trabalhar isso na minha vida, deixa eu contar até 10 para não estourar. Não, eu simplesmente vou produzir mais fruto. É consequência direta de eu estar ligado à videira. Em segundo lugar, então, em primeiro, fruto é caráter semelhante a Cristo. Em segundo lugar, frutos são as boas obras, né? Muitas vezes nós recuamos diante da ideia de obras, lembrando lá dos católicos que procuram alcançar salvação pelas boas obras, né? E nós logo nos lembramos aqui das palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, dizendo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é boas obras, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então a gente renuncia a todo tipo de obra, dizendo, não, salvação não tem a ver com obras. Verdade, não tem mesmo. Tem a ver, aliás, tem a ver com uma única obra, a obra de Jesus Cristo na cruz. Só que olha o que Paulo vai dizer em seguida, o verso seguinte. Então esse é o verso 8 e 9. Olha o que ele diz no versículo 10. No 8 e 9 ele está falando assim, a salvação de vocês não tem nada a ver com obras. E no versículo 10 ele fala, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então nós não somos salvos por nossas obras, mas nós fomos salvos para praticar boas obras em nome de Jesus Cristo. É por isso que na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim, os versos 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Observe que Paulo ora a Deus para que o Senhor preencha o cristão com o conhecimento da sua vontade, com sabedoria, com entendimento espiritual. Em outras palavras, que Deus encha os cristãos com a palavra de Deus, com o discernimento da palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, com sabedoria. E quando nós somos preenchidos por Deus, ele pode gerar boas obras que produzem um fruto real e verdadeiro. E nós somos preenchidos quando permanecemos próximos de Cristo, quando nós permanecemos nele. Então é isso que acontece. Então, nós não somos salvos pelas boas obras, mas a partir do momento que nós somos salvos, Deus espera que nós venhamos fazer boas obras. Que o nosso fruto se torne evidente no socorrer as outras pessoas, no abençoar as outras pessoas, no estar ajudando as outras pessoas. Em terceiro lugar, terceiro fruto, né? O cristão produz fruto. A Bíblia vai nos dizer, é quando ele conquista almas para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala assim, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aqueles irmãos eram a alegria e a coroa do apóstolo Paulo. Em outras palavras, era o fruto da vida dele.
Então, o que o apóstolo Paulo produzia de fruto durante a sua vida cristã? Almas para Jesus Cristo. Pessoas que ele alcançava pregando o evangelho, pessoas que ele discipulava, pessoas que ele ensinava. Essas pessoas, cada uma dessas pessoas, eram o fruto dele. Tá? Um versículo-chave que identifica como fruto aqueles que foram ganhos para Cristo é João no capítulo 4. Os discípulos de Jesus insistem com ele para que ele pare um pouco para comer, mas Jesus responde para os seus discípulos, fala para ele que a comida dele é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E aí então ele vai dizer, capítulo 4, os versos 35 e 36. Jesus diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Então, a maneira de produzir fruto como conquistador de almas não é necessariamente importunando todas as pessoas que eu conheço ou que cruzam comigo pela rua, mas é permanecer em Cristo. De novo, lembrando aqui o conceito de João capítulo 15, é permanecer em Cristo. Permita que Ele desenvolva o caráter dele em você e as oportunidades virão. Concentre a sua vida em Deus, em todo dia. Concentre a sua vida em Deus, do acordar ao ir dormir. E Ele o colocará em situações de testemunho que serão criadas especialmente para você, para que você demonstre o fruto, para que você colha o fruto, ou para que você semeie o fruto. Quando a gente permanece em Cristo, Deus está usando a gente para mostrar ou para demonstrar os frutos do Espírito. A outra abordagem, a conquista de almas por conta própria, é um beco sem saída. Eu até preciso ser intencional para mim poder testemunhar do Evangelho, né? Eu não fico esperando ter vontade de falar, não é assim, né? Eu preciso querer, eu preciso estar disposto a pregar o Evangelho para as outras pessoas. Mas eu não devo fazer tipo um objetivo de pregar o Evangelho para 10 pessoas por semana. Isso é uma atitude legalista. Não é assim que funciona. Em vez disso, nós devemos permanecer em Cristo. É por isso que os frutos do caráter semelhante a Cristo e os frutos das boas obras, eles devem vir antes da gente pregar o Evangelho. Porque são eles que vão dar a base e o crédito ao nosso testemunho. Então pensa com você, quando eu tenho as características descritas lá do fruto do Espírito, que são as características de Jesus. Quando eu amo, quando eu tenho paz, quando eu sou paciente, né? Quando eu sou bondoso, quando eu sou alegre, quando eu tenho aquelas características sobre a minha vida, eu já estou produzindo fruto, né? As características, o caráter de Jesus Cristo está reverberando em mim. Então, quando eu faço isso, quando eu faço boas obras, quando eu começo a ajudar pessoas, abençoar, socorrer, então nesses dias de pandemia, talvez indo fazer a compra para um idoso, né? Ajudando alguém, ficando com filho enquanto a pessoa vai ao banco, vai resolver algum problema, ajudando com alimento, ajudando aqueles que estão desempregados. Quando eu demonstro boas obras, faço boas obras, essas coisas estão servindo de base para que depois, a hora que eu pregar o evangelho, a minha pregação vai vir autenticada com boas obras, vai vir autenticada com caráter santo. Estão entendendo? Então, essas três coisas juntas produzem os frutos que Deus espera de cada um de nós. O caráter de Jesus Cristo, as boas obras e a pregação do evangelho ou a conquista de almas para Jesus Cristo. Como que acontece isso? Quando a gente permanece em Cristo. Né? Quando a gente permanece em Cristo, a gente produz esses frutos em nossas vidas. Então,
se a gente quiser ser autêntico e não ramos artificiais, nós precisamos permitir que as palavras do Senhor assumam o controle da nossa vida. E quais são as palavras do Senhor? Quais são essas palavras? Você está familiarizado com a palavra do Senhor? Você sabe onde encontrar ajuda na palavra de Deus? Por exemplo, se você está doente, não basta tomar qualquer remédio. Você precisa tomar o remédio apropriado para o seu problema. Não é verdade? Da mesma forma, você sabe encontrar na palavra o remédio apropriado para a sua necessidade? Deixa eu fazer com vocês aqui nessa noite um pequeno teste de passagens bíblicas. Veja se você consegue identificar o que cada passagem descreve, unindo a coluna da esquerda à coluna da direita. Então, o que eu fiz aqui? Só para ver se você está firme na palavra. Eu peguei algumas coisas básicas da Bíblia que eu acho que todo crente deveria saber aonde se encontram essas coisas e coloquei aqui para você ligar. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, o capítulo do amor, as bem-aventuranças, a parábola do bom samaritano, os 2 grandes mandamentos. Você sabe ligar uma coisa com a outra aí, a coluna da esquerda com a coluna da direita? A ideia é você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos. Em qual versículo ele se encontra? Ou em qual desses textos ele se encontra? E aí então você coloca lá o número 1 na frente desse texto. Né? O capítulo do amor. Qual texto ele se encontra? E aí você coloca lá o número 2 na frente desse texto. As bem-aventuranças. Onde que se encontra? E aí você coloca lá o número na frente. Você consegue identificar rapidamente? São coisas básicas, são textos que todo cristão deveria saber. Então, espero que você esteja indo bem. Depois você comenta aí se você conseguiu acertar. Eu vou revelar para você aqui, depois tem uma outra coluna, uma outra página, mas tenta acertar aí os números e depois você comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você foi bem. Quantas que você acertou, tá bom? Então vamos lá, hein? Vou revelar aqui. Então, os 10 mandamentos, o capítulo do amor, as bem-aventuranças, a parábola do bom samaritano e os 2 grandes mandamentos. Então, olha lá. Os 10 mandamentos. Êxodo 20. Capítulo do amor. 1 Coríntios 13. As bem-aventuranças. Mateus 5, 1 e 12. A parábola do bom samaritano. Lucas 10. Os 2 grandes mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Eu espero que você tenha ido bem nesse primeiro teste. Tem mais um. O outro. Onde que se encontra o sermão da montanha, o chamado de Abraão, a queda do homem, a regra de ouro e a parábola do filho pródigo? Aonde se encontra? A regra de ouro é aquele texto que fala que Jesus fala que nós devemos fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que seja feito para nós. Essa é a regra de ouro, tá? Isso talvez seja um pouquinho desconhecido dos irmãos. Mas você sabe aonde que está o Sermão do Monte? Esses versículos aí que eu selecionei? O Sermão do Monte é fácil. A igreja esteve estudando na IBD faz muito tempo, né? Então, o Sermão do Monte é muito fácil. E o chamado de Abraão? E onde que fala da queda do homem? E onde que está a regra de ouro? E onde que está a parábola do filho pródigo? Então, faz o teste aí. Vamos ver se você vai bem. Depois você coloca nos... São 10 testes aí para a gente fazer. Depois você coloca quantos que você acertou nos comentários, tá bom? Para a gente saber como que você está. Ok? Mas a gente precisa aprender isso. Isso aqui são coisas básicas. Todo crente precisa saber. Tá? Vamos ver como que é. Vamos ver as respostas. Então, o Sermão da Montanha, Mateus 5 e 7. O chamado de Abraão, Gênesis 12. A queda do homem, Gênesis 3. A regra de ouro, né? Tá aí, Lucas 6:31.
e a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Ok? Então espero que você tenha se saído bem. Então o que significa conhecer a palavra de Cristo bastante para ser controlado por ela? Se não estivermos na palavra, se não estivermos lendo, se nós não estivermos estudando, se nós não estivermos decorando, se nós não estivermos conhecendo a palavra, nós não vamos permanecer em Cristo e produzir fruto. Essa é a verdade. Esse é o problema da gente não dedicar tempo ao estudo da palavra. Jesus vai dizer lá, de novo, citando João 15, 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Observe, vamos pensar nesse versículo ao contrário. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Ou seja, se eu não der fruto, meu Pai, Jesus está dizendo, não é glorificado. Né? E outra parte, a segunda parte, e assim serão meus discípulos. Serão meus discípulos se derem muito fruto. Se não derem fruto, não serão meus discípulos. É isso que Jesus está dizendo aí. Então, o cristão que produz fruto por meio do seu relacionamento com Cristo, e não simplesmente por meio dos seus próprios esforços e esperteza, esse glorifica a Deus. A essência é esta permanência em Cristo. Quando nós permanecemos com Ele e na esfera do seu controle, nós glorificamos a Deus, nos alegramos para sempre com Ele e mostramos ao mundo que nós somos seus discípulos. Então, meus irmãos, resumindo aqui para mim poder encerrar. Jesus aqui nos revela o segredo de produzir fruto quando nos diz que o nosso relacionamento com Ele precisa ser igual ao relacionamento dos ramos numa videira. Nós precisamos estar conectados na videira. Se nós formos ramos verdadeiros, ligados a Ele por meio da fé verdadeira, nós produziremos algum fruto, ainda que seja pouco no começo. E a fim de ajudar-nos a produzir mais fruto, o Pai usa a palavra para purificar e podar os nossos maus hábitos e as atitudes e práticas indesejáveis em nossa vida. Muitas vezes, Ele faz isso no contexto de dificuldades, usando doenças, perdas, frustrações e estresse. A tesoura de poda muitas vezes é dolorosa, mas vale a pena. A Bíblia descreve então o fruto verdadeiro de várias maneiras, como o caráter semelhante a Cristo, que estão destacados ali no fruto do Espírito, com boas obras e como os convertidos conquistados para Cristo. E há muitos benefícios em ser podado por Deus. Frutificar traz alegria para a gente, satisfação, entusiasmo. Né? Nós experimentamos também respostas às nossas orações, visto que a nossa vida ela é regulamentada pela palavra de Deus e o resultado total é a glorificação de Deus, uma vez que o conhecemos e nos alegramos nele para sempre. Então, a palavra de Deus é a verdadeira faca de poda que o nosso Pai, o agricultor, usa na nossa vida, para que nós, os ramos, possamos estar conectados à videira, possamos produzir fruto, possamos nos alimentar da videira e receber influência da videira sobre a nossa vida. Termino com uma pergunta para a gente refletir nessa noite. A pergunta é essa: você concorda que uma das maneiras mais eficazes que Deus usa para podar nossas vidas é por meio de dificuldades e adversidades? Você concorda comigo que Deus, que é muito mais comum Deus trabalhar a nossa vida, Deus nos transformar, Deus tirar de nós o nosso pecado nos momentos de dificuldade? Você concorda comigo que é na hora de luta, que é na hora dos problemas, que é quando a gente tem perdas, é que Deus de fato alcança o fundo do nosso coração e revela coisas que precisam ser mudadas e transformadas em nós? Para mim é uma grande verdade essa. Para mim é de fato assim que acontece. São nesses momentos que Deus usa para poder transformar a gente, para podar a nossa vida, para nos fazer mais parecidos, mais maduros, mais crentes em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então,
Se alguém quiser aí comentar quantos que vocês acertaram, se não quiser, não tem problema. A gente vai trabalhar nisso para que todos possam se sair bem nesses testes, tá bom? Então nós vamos orar, vamos encerrar na quinta-feira, às 8h15, 8h10, 8h15, eu venho para trazer a reflexão a respeito do Salmo 23, tá bom? Então vamos orar, espero que todos estejam todos bem e que o Senhor possa nos abençoar. Eu estou crendo que logo, logo nós vamos poder nos reunir novamente. Tudo indica que o pico desse vírus já vai ser atingido e vai começar a cair. Nós vamos contar com a graça do Senhor. Vamos orar, vamos encerrar aqui nessa noite. Meu Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que dentre tantas coisas que ela faz, uma delas é nos purificar, é nos santificar, é ela sendo usada pelo Teu Espírito para aparar as arestas da nossa vida, para tirar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, para tirar aquilo que tem impedido a gente de produzir fruto. Santo Deus, que a gente possa de fato se dedicar ao estudo da Tua palavra, que ela possa fazer uma obra completa na nossa vida, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nas nossas atitudes, nos fazendo muito mais praticantes de boas obras e nos fazendo, ó Deus, ter a alegria de compartilhar o Teu Evangelho com aqueles que não conhecem e tendo a alegria de vê-los se renderem a Jesus Cristo, Pai. Abençoa a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos que nessa noite se dispuseram aqui a participar desse estudo. Edifica a vida deles. Eles possam ser, ó Deus, cada vez mais cativados pela Tua palavra, em conhecê-la, em praticá-la, em viver de acordo com ela. Que a gente possa ser abençoado ricamente pelo Senhor, uma porção cada vez maior do Teu Espírito em nós, nos enchendo até transbordar. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Dê a cada um de nós uma boa noite. Na nossa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima noite.